E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos, eu estou super empolgado porque hoje a gente vai falar sobre lentes aqui dentro do canal. Eu quero fazer uma discussão bastante profunda aqui, indo do grande angular, passando pela normalidade, chegando até o telefoto. Quero explicar isso com um pouquinho mais de propriedade do que tudo que eu já fiz antes aqui dentro do canal. A gente vai falar sobre isso pensando nessas fotos que estão aparecendo aqui na tela de vocês. Então a gente vai aprender bastante com essas fotos aqui, a gente vai entender o que as lentes fazem nesse processo de composição, que tipo de lente que a gente precisa para conseguir alcançar determinado efeito dentro da nossa fotografia. Eu quero terminar isso também colocando qual o lugar das lentes nessa ideia da construção fotográfica, na construção do nosso olhar. Enfim, acho que vai ser um vídeo muito legal aqui dentro do canal, talvez um guia definitivo aqui sobre lentes, e esse vai ser o meu grande objetivo aqui nesse nosso papo. Antes da gente começar o vídeo, no entanto, pessoal, não posso deixar de pedir para vocês me seguirem lá no Instagram. A gente está com um trabalho diferente lá no Instagram. Por exemplo, semana passada a gente falou sobre câmeras e fizemos uma live sobre câmeras lá dentro do Instagram. Quero expandir isso para essa discussão de lentes, então se vocês quiserem depois tirar dúvidas a respeito da questão de lentes, a gente vai ter um espaço lá dentro do Instagram para isso. Então não deixem de me seguir lá no Instagram e também, pessoal, não deixem de se inscrever no nosso curso gratuito de Flash. São 14 aulas mais 5 horas de conteúdo que vocês vão estar recebendo aí no e-mail de vocês. E para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês que a gente está prestes a abrir uma nova turma do Fotografar Eventos, o guia definitivo. Então, se vocês têm interesse em receber informações aí a respeito do nosso curso, também está o link aqui na descrição. Bom, vamos lá então falar sobre lentes. Bom, então a gente vai começar essa nossa discussão sobre lentes, pessoal, falando de algo que é pouco falado quando a gente pensa na questão das lentes, porque é muito comum a gente pensar as lentes nessa nossa questão aqui do nosso campo de visão. Ah, eu preciso num evento ter um monte de pessoas, preciso captar lá a ambientação e tudo mais, ou eu preciso fazer algum tipo de plano de detalhe. E a gente pouco pensa, pessoal, nesse outro plano que as lentes têm, porque as lentes constroem uma questão de perspectiva, e eu acho que a gente só tem a compreensão verdadeira do grande angular, por exemplo, quando a gente entende essa questão aqui da perspectiva. Vou dar um exemplo para que vocês entendam melhor o que eu estou falando. Eu lembro quando eu precisei, pessoal, lá num tempo que eu nem pensava em trabalhar profissionalmente com a fotografia, eu estando com o meu celular na rua, eu olho uma lua gigantesca, eu pego este meu celular porque eu quero compor uma foto em que a lua seja o chamado motivo, que é algo muito importante na composição quando a gente vê algo diferente no mundo e a gente quer que a nossa foto faça esse registro de algo que saia do comum. Isso a gente chama do motivo. Eu pego o meu celular, pessoal, para fazer o registro desse motivo, eu bato a foto e a minha lua fica desse tamanho aqui. Ou seja, a lua que eu estou vendo, ela é muito diferente da lua da minha foto. E a partir daí a gente começa a entender também, inclusive, quando se fala de uma questão de uma 50mm, que ela é mais próxima à questão do que aquilo que os olhos veem, é mais ou menos por aí a coisa. Com uma 50mm, eu teria uma perspectiva da lua em relação aos prédios, às casas, mais ou menos parecida com a perspectiva que eu estou vendo. Mas a minha lente grande angular do celular não vai conseguir me trazer a Lua, porque a Lua está muito distante nesse meu eixo Y, e quanto mais distante com uma lente grande angular as coisas estão, menores elas ficam. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em comprar uma grande angular, a gente tem que pensar muito no tipo de fotografia que a gente vai fazer, porque esse elemento da perspectiva ele é muito importante, e acho que a partir daí a gente pode começar a pensar as diferenças entre o grande angular, a normalidade e o telefoto. Por exemplo, aqui, pessoal, eu tenho uma foto aqui dessa ponte em Lisboa, em que a gente tem, é uma foto feita em grande angular, em 28mm.
O que eu sei na realidade da vida e das coisas, pessoal? Eu sei que essas estruturas aqui da ponte, elas são do mesmo tamanho. Todas essas 4 estruturas aqui, elas são do mesmo tamanho. Mas a gente olha para a foto e parece que essas estruturas iniciais aqui, elas são muito maiores do que essas outras aqui que vocês estão vendo. O mesmo acontece, pessoal, com essa parte aqui da ponte. Se a gente... Vou passar uma foto aqui para que vocês vejam que na realidade da vida e das coisas, esse elemento aqui, ele é exatamente do mesmo tamanho desse outro elemento. Não sei se é exatamente, mas a diferença é muito menor do que a diferença que a gente vê aqui nos 28 milímetros. O que isso significa, pessoal, em termos de perspectiva e quando a gente vai pensar ali na questão de uma lente? Por exemplo, que no grande angular, tudo aquilo que estiver mais próximo, e no caso aqui vai ser toda essa parte aqui das docas de Lisboa e tudo mais, tudo isso vai ficar maior. Isso pode ser muito interessante para a nossa fotografia, quando a gente tem um primeiro plano que é interessante, como é o meu caso aqui. Não é um grande primeiro plano, na verdade. O meu plano da ponte, ele seria até mais impactante do que esse meu primeiro plano. Mas justamente por eu estar com uma lente grande angular, o meu destaque maior acaba se concentrando mais em um primeiro plano do que nos meus planos, mais distantes. O que isso significa? Significa que se eu tivesse aqui em Lisboa, aqui eu estou num terraço de um lugar que se chama Rio Maravilha, que recomendo para todo mundo que vier aqui em Lisboa. E eu olho o Cristo lá no fundo e eu penso, meu Deus, quero fazer uma foto do Cristo. Bom, se eu estou com uma lente grande angular, pessoal, eu estou com a lente errada para fotografar um motivo tão distante quanto esse, ainda mais se num primeiro plano eu tenho elementos que se sobressaem de uma maneira em que vão ocultar o meu pequeno Cristo lá atrás. Que na verdade esse Cristo aqui, pessoal, em termos de tamanho, ele é mais ou menos o tamanho desse meu primeiro elemento aqui da ponte. Então vejam só que fascinante isso que acontece. A gente tem esses elementos que quanto mais distantes, eles estão menores. Por isso não adianta a gente usar uma 28 milímetros para a gente fazer uma fotografia da Lua. A Lua ela vai ficar muito pequenininha. A gente consegue entender também essa ideia de perspectiva quando a gente pensa em duas paralelas que lá na física nos dizem que duas paralelas elas se encontram no infinito, ou seja, as paralelas elas começam grandes, vocês estão no meio de uma rua, essa rua está muito grande. Quanto mais uma lente grande angular vocês tiverem, mais essa ideia de fechamento aqui vai ser mais rápida, entendem? Ou seja, eu tenho um elemento próximo que é muito grande e essas paralelas elas vão se fechar de forma muito mais rápida, muito mais curta do que se a gente estivesse, por exemplo, com uma lente telefoto, que também vai nos levar as duas paralelas ao infinito, mas esses elementos que estão distantes, pessoal, eles não ficam tão distantes na nossa percepção. E aqui é bem importante, eu estou falando isso, tudo isso é bastante profundo, mas é muito importante que a gente entenda essas coisas. Pelo seguinte, o nosso olho, pessoal, também faz esse efeito, como na verdade qualquer elemento óptico vai fazer esse efeito. O nosso olho, que tem aproximadamente neste eixo aqui, vejam só que agora a gente já entende uma coisa nova. Neste eixo aqui, a gente tem uma perspectiva de 50 milímetros, não neste eixo aqui. O nosso olho humano, na verdade, ele é mais ou menos uns 10, 12 milímetros e neste eixo X, mas no nosso eixo Y, a gente tem uma perspectiva dos 50 milímetros. E o que é a perspectiva dos 50 milímetros? É eu olhar para esta mesma ponte aqui, pessoal, e eu entender que quando eu olho essa ponte, eu também vejo esse elemento maior do que esse no meu olho. Porém, o meu olho não enxerga tão maior este primeiro elemento
do que este elemento aqui de trás. Vocês estão entendendo essa ideia da normalidade? O que é então os 50 milímetros? A gente já entendeu que no telefoto os elementos que estão mais próximos eles são cada vez maiores e à medida que os elementos eles vão estando distantes, eles vão ficando menores. Nos 50 milímetros, essa distância é mais parecida com aquilo que a gente vê na realidade. Então, nos meus 50 milímetros, eu também vejo uma ponte em que isto é maior do que isto, mas não é tão maior. Esses primeiros elementos aqui, eles não são tão maiores do que quanto a gente está vendo aqui. E daí, pessoal, a gente passa por uma das coisas mais fascinantes do telefoto, que é justamente inverter a minha perspectiva das coisas. Vocês já devem ter ouvido falar que o telefoto ele cria um achatamento do fundo. O que é esse achatamento do fundo? Ele traz os elementos que estão mais distantes, pessoal, para mais próximo. Ou seja, numa foto em telefoto, eu teria esse elemento aqui de trás com uma percepção maior do que é o que eu estou vendo na realidade em relação a este primeiro. Então, vou fazer a grosso modo aqui para vocês, tá? Digamos o seguinte, se no meu telefoto eu vejo essa ideia aqui, isso aqui super grande, isso aqui com uma perspectiva muito menor, em 50 milímetros a minha perspectiva seria mais ou menos aqui onde a mãozinha está vendo, ó. Eu teria a ponte desse tamanho e a minha segunda ponte, ela teria uma perspectiva que ela estaria por aqui. No telefoto, pessoal, eu teria a ideia de que isso aqui seria maior do que o que eu estou vendo na minha realidade. Então é muito bacana porque o telefoto, ele traz esses elementos do fundo e isso é muito interessante, por exemplo, quando a gente quer construir um buquê, que é aquele desfoque, os elementos desfocados, eles podem ficar maiores. A gente vai ver tudo isso através de exemplos e espero, pessoal, que vocês estejam conseguindo acompanhar essa discussão, porque eu sinto que ela vai ficando cada vez mais profunda aqui. Olhem só, eu vou trazer uma foto que daí a gente está aqui em 85 milímetros, deixa eu só confirmar, 85 milímetros, vejam só aqui, para que todos vejam, ó, a gente está daí com 85 milímetros da Canon e a gente já consegue perceber, pessoal, aquilo que eu dizia para vocês. Na minha outra foto, em que eu tinha os 28 milímetros, esse primeiro elemento aqui era muito maior do que esse aqui de trás. Agora a minha percepção aqui ela já é diferente. Inclusive, o Cristo aqui atrás, ele também me traz uma perspectiva diferente, porque aqui em 85, quando eu olho esta ponte de longe, eu não vejo esse Cristo tão perto como eu estou vendo ele aqui nessa realidade. Então, isso é uma das coisas mais fascinantes que a gente tem a respeito das lentes, pessoal. As lentes, elas nunca serão uma representação da nossa realidade. Se vocês têm a ideia de que a fotografia vai representar aquilo que vocês estão vendo, vocês estão completamente enganados, porque, em primeiro lugar, pessoal, os nossos olhos, eles não fixam a realidade a partir de um único quadro. Eu posso fazer isso aqui e eu chego num ambiente e eu vejo tudo isso acontecendo a partir de múltiplas perspectivas. E a minha lente, ela vai me dar o tamanho do recorte que eu quero desta perspectiva e também desta perspectiva aqui. Quando a gente começa a compreender as nossas lentes, a gente pode transformar a nossa realidade em algo muito mais interessante, que é o caso, por exemplo, do uso deste telefoto aqui. Olha só, isso aqui não é tão interessante na realidade, esse primeiro plano, mas usando uma grande angular, eu posso transformar um primeiro plano que não é tão interessante em algo extremamente interessante. O contrário também pode acontecer. Eu posso trazer algum tipo de elemento que está muito distante e que não tinha graça nenhuma na minha foto.
eu posso achatar esse fundo e trazê-lo mais próximo e eu posso construir o meu motivo a partir dele, como seria o caso da Lua. A Lua está muito distante, eu trago ela para próximo de mim para poder fazer esse recorte da realidade de uma maneira diferente, mais próxima. Eu passo para as pessoas a ideia de que a Lua está mais próxima do que ela realmente está. Então, em relação ao tamanho das coisas, essa Lua vai estar maior do que os outros elementos da foto. E se vocês querem, pessoal, como muitos fotógrafos, estou aqui com um livro do Cartier-Bresson, aqui, Um Silêncio Interior. O Cartier-Bresson, ele fazia os retratos dele, como a maioria dos fotógrafos mais antigos, em 50mm, não só por uma escolha de lente, mas por uma questão tecnológica envolvida que a gente não vai entrar no mérito agora. E os 50mm eram muito interessantes porque os 50mm são a perspectiva mais próxima que a gente vai ter em relação à nossa realidade, pessoal. Então, a gente enxerga nessa perspectiva aqui em relação a 50mm, isso significa que eu estou em 50mm aqui e me olhando aqui, eu consigo me ver mais como eu me percebo, ou seja, o meu nariz, olhem só a ideia, o que está mais próximo da lente deveria ficar maior e sempre vai ficar maior, mas nessa proporção, o meu nariz e as minhas orelhas, eles ficam com uma perspectiva mais próxima do que a gente enxerga na nossa vida real. E se a ideia de vocês é enxergar o mundo mais da forma como os olhos de vocês enxergam nessa questão de perspectiva, esqueçam a ideia de campo de visão, porque os 50mm nada tem a ver com o campo de visão humano, vocês talvez devessem escolher uma lente 50mm para trabalhar. Vamos ver isso a partir de exemplos. Olhem só uma coisa, pessoal. Aqui eu tenho duas fotos do Augusto, uma feita em 35mm, tá? A percepção que eu tenho olhando essa foto e conhecendo o Augusto é que os olhos do Augusto, que estão mais próximos da minha lente, o nariz do Augusto, que está mais próximo da minha lente, ele é maior do que o que eu realmente enxergo. Ou seja, se os primeiros elementos eles são maiores, a gente cria um afunilamento, ou seja, o rosto ele vai ficar mais achatado e vai destacar mais esses primeiros elementos, que é mais ou menos quase o que a gente faz em termos de caricatura, que é essa ideia que pode ser extremamente interessante, como é aqui, pessoal, porque eu tenho um destaque absurdo da questão dos olhos do Augusto aqui nessa foto. Aqui, pessoal, aqui a gente já está nos 50mm. O que acontece aqui? É mais ou menos como eu enxergo o Augusto. Eu não enxergo o Augusto com aquele tamanho de olhos na realidade. Na foto ficou super especial e a fotografia ela é uma transformação da realidade como todo processo artístico. Porém, se eu quero ter uma representação mais real do Augusto, é interessante que eu olho os 50mm e aqui eu percebo que o nariz, os olhos, a questão da proporção do tamanho do rosto, ele já é mais próximo do que aquilo que eu enxergo na realidade da vida. Então, aí a gente já pode começar a pensar, pessoal, e é uma dúvida muito comum de vocês, entre o 35 e os 50mm, a gente tem que pensar sempre, não só com a ideia de que com 35 eu coloco mais elementos dentro da minha foto, mas também que com 35, bom, eu vou ter mais elementos na minha foto, mas quando eu for retratar pessoas, eu vou ter uma percepção diferente do que essas pessoas são na realidade. Então, as lentes elas não se substituem e mesmo que eu coloque a minha 35 num corpo APS-C, que ela vai funcionar mais ou menos como uma 50mm, a questão da minha perspectiva de lente não vai alterar, pessoal. Nos 35, não importa se é no corpo APS-C ou no full frame, a gente sempre vai ter essa perspectiva de retrato, ao passo que nos 50mm, não interessa se está no full frame ou no APS-C, a gente vai ter sempre essa perspectiva aqui, tá? Seguindo a nossa discussão, e acho que o que exemplifica perfeitamente tudo isso que a gente está falando, pessoal,
é essa foto aqui que eu mostro para vocês, tá? Essa foto aqui, ela foi feita em 18 milímetros, ou seja, é o mais grande angular ali que a minha lente zoom, a minha 1855 vai, a minha lente aqui, essa foto foi feita com a minha câmera da Fuji. Vejam só o que acontece aqui, pessoal. Eu sei que esse prédio, ele não é torto na realidade da vida e das coisas. O que acontece é o quê? Olha, eu sei que o tamanho desse bonde aqui na frente não é do tamanho da igreja ali atrás na realidade da vida e das coisas. O que aconteceu aqui? O grande angular, pessoal, ele vai me aumentar tudo que está mais próximo da minha lente, então eu estou numa perspectiva de baixo para cima, ou seja, essa primeira parte aqui da igreja é maior é mais próxima do que aqui as torres da igreja, então haverá essa distorção e não importa aqui, pessoal, se eu estou com a lente do kit ou se eu estou com uma lente fixa 18 milímetros, que seja a lente bambambam de todas. É uma questão ótica, pessoal. Tudo que estiver mais próximo vai ficar maior em relação aos elementos que estiverem mais distantes. Não há como fugirmos disso. Se a gente quer adequar isso mais à realidade daquilo que a gente vê, ou a gente precisaria estar com uma lente diferente, estar mais distante, obviamente, para fazer esse quadro aqui, como por exemplo uma 50 milímetros, que vocês se abaixariam, vocês olhariam essa igreja, vocês tirariam a foto, e essa foto ela teria uma perspectiva mais parecida com o que vocês estão vendo, mas também teria essa ideia aqui. Vocês vão precisar, isso é o que a gente vai falar depois sobre a questão das lentes, vocês vão precisar, pessoal, ajustar isso numa questão de pós-produção, tá? Eu vou fazer rapidinho aqui para vocês, de uma forma bem bruta, apenas eu botar aqui no automático, aqui em termos de correção de geometria, no upright, e vejam só o que acontece aqui, pessoal. Aqui a gente tem, a gente tem um antes e a gente tem um depois dessa correção, em que a gente já tem aqui uma melhor perspectiva em relação a essa questão dessas linhas aqui, ou seja, a igreja que estava assim, ela volta a estar como na realidade, como no mundo das coisas. E a questão que eu lanço aqui para vocês, pensando nisso aqui, é até que ponto, bom, essa foto aqui ela tem que ainda dar um cropzinho, fazer um ajuste aqui, porque ela tá torta. Mas a questão que eu lanço aqui para vocês é o seguinte: até que ponto a realidade é mais interessante do que, por exemplo, se a gente chegasse ainda com um grande angular maior, aqui uma 16 milímetros, mais próximo dessa igreja, e essa igreja, toda a parte de baixo seria magnífica, seria majestosa, e isso fosse se afunilando para o céu, isso poderia se criar um efeito muito, mas muito fantástico, como por exemplo quando a gente vai fazer paisagem também e a gente vai pegar todos esses elementos próximos e a gente vai tornar esses elementos mais grandiosos. Tudo isso é para dizer para vocês, para a gente parar de pensar essa questão da fotografia relacionada à questão da realidade. A gente sempre tem uma distorção da realidade e a ideia de distorção ela é contida nessa discussão sobre lentes. E quanto mais a gente vai se ambientando com as lentes, mais isso vai se tornando próximo de nós, mais a gente vai conseguindo brincar com essas coisas. Vamos seguir a nossa discussão aqui vendo algumas outras coisas bacanas que fazem, daí agora pensando, já falamos bastante do grande angular, da normalidade, mas vamos pensar um pouquinho aqui na questão do telefoto, pessoal. Vejam só algo que é muito interessante nessa foto aqui. Bom, primeiramente, a questão da composição no telefoto é algo que, inclusive, eu fiz um vídeo muito legal, se vocês não assistiram aqui no canal, o que não lhe contaram sobre composição, eu falo um pouquinho sobre essa questão da construção da unidade temática. É muito mais fácil a gente compor com o telefoto, porque a gente consegue não errar na ideia da construção de um motivo, como é o caso dessa foto aqui, tá? A gente tem vários elementos aqui que a gente poderia discutir.
Então, o telefoto, ele nos traz essa perspectiva próxima e ele é ótimo, pessoal, para fazer esse tipo de foto assim que a gente tem perfil, pessoal, porque no perfil em telefoto a gente não tem essa distorção. Por exemplo, se eu colocasse aqui uma 200mm, o meu rosto ele ficaria maior do que é na realidade, porque pensem, tudo isso aqui seria achatado e tudo isso aqui seria trazido para mais próximo. O meu fundo estaria mais próximo. Mas a gente resolve essa questão, pessoal, quando a gente coloca as pessoas de perfil para compor dentro do telefoto. Eu gosto muito de compor no telefoto com essa questão mais de perfil, porque a gente não tem essa questão de distorção diferente aqui do telefoto. E também, pessoal, o que eu quero trazer aqui para vocês é, vejam só e entendam a questão da construção do bokeh, que é esse desfoque aqui de fundo que a gente tem dentro do telefoto. Esses elementos aqui, pessoal, eles também ficam maiores. E aí é que a gente tem que entender. Esse desfoque, quando a gente tem, por exemplo, a questão de luzes, como é aqui atrás, essas bolinhas todas que vocês estão vendo aqui atrás, se eu tivesse com uma outra lente mais dentro da normalidade, mais dentro do... Não, no grande angular a gente nem conseguiria fazer um desfoque como esse aqui. Mas o que a gente teria, aqui eu tô com uma, acho que é na 70mm, 70mm da minha 70-200, é isso aí. Então, olhem só, esses elementos aqui, pessoal, essas luzinhas aqui de trás, elas ficam maiores quanto mais telefoto a gente está trabalhando. Então, se isso é uma coisa que é importante na construção fotográfica de vocês, talvez vocês devessem pensar em comprar um telefoto, obviamente entendendo que vocês fotografam um pouco mais distante com o telefoto, mas vocês conseguem criar esses elementos porque justamente aqui, em relação a esse primeiro plano, eu tenho a percepção que esse meu fundo ele está mais próximo do que ele é na realidade. O mesmo vai acontecer aqui. Essa foto, eu não tenho ela aqui para mostrar para vocês, mas eu tenho essa mesma foto em 50mm e a gente percebe, e daí só peço que vocês confiem em mim, a gente percebe que esse desfoque, além de ser menos intenso, porque a questão do telefoto também produz mais desfoque do que a normalidade e o grande angular, quanto mais milímetros vocês tiverem numa lente, mais desfoque vocês criam e desfoques maiores, justamente porque os elementos de trás eles ficam maiores. Então essas bolas aqui, esses elementos aqui do vidro aqui atrás, tudo isso vai ficar maior do que é na realidade e a gente consegue fazer uma transposição da realidade que se torna mais interessante do que ela é. Bom, meus queridos, me empolguei aqui, vi que a gente já está aí com quase 30 minutos de vídeo. Depois vão ficar me malhando lá nos comentários, dizendo que eu falo e não chego em lugar nenhum. E este vídeo aqui, pessoal, ele vai ser muito maior do que isso que vocês estão vendo aqui, mas eu decidi parar neste momento aqui, pessoal, para a gente dividir isso em duas partes, já que essa discussão ela se acende e ela é muito grande, eu vou continuar falando sobre ela no nosso vídeo na próxima semana. Adorei estar aqui com vocês falando sobre lentes. Espero que essa introdução já tenha aclarado um pouco as ideias de vocês sobre como não errar na escolha de uma lente, porque quanto mais a gente conhece a lente, mais a gente vai ser assertivo dentro dessa escolha. Mas continuaremos essa nossa discussão na semana que vem. Tá legal, meus queridos? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.